Olá, crianças, tudo bem? Bom, semana passada eu contei para vocês uma história de um personagem chamado Daniel. Você lembra dos seus amigos que foram levados presos para uma cidade distante chamada Babilônia, que tinha um rei muito mau chamado Nabucodonosor? E lembram que Daniel conseguiu falar para o rei qual era o sonho que ele teve, e conseguiu decifrar o sonho, e o rei ficou muito feliz com Daniel. E o Daniel, ele era um jovem muito temente a Deus. Lembra que ele orava, né? E até por isso que ele conseguiu aí decifrar o sonho do rei. E esse rei, ele acabou colocando Daniel para governar uma das províncias lá da Babilônia. E ele estava aqui, ó, muito bem aqui, reinando lá, ajudando a governar junto com o rei. Mas aí, alguns daqueles feiticeiros, adivinhos, lembram que não conseguiram decifrar o sonho que o rei teve, né? Nem saber como que era o sonho. Eles ficaram com muita inveja de Daniel, e eles sabiam que Daniel orava todos os dias, 3 vezes por dia. Então ele orava de manhã, orava à tarde e orava à noite. E Daniel, sabe o que ele fazia? Ele ia lá na casa dele, ele se ajoelhava e ele virava para o lado que era o país dele, né? Ele não foi levado preso lá para aquela cidade, então ele virava para a cidade dele e orava para Deus todos os dias, 3 vezes ao dia. E aqueles homens sabiam que Daniel fazia isso. Aí eles inventaram uma lei que proibia qualquer pessoa de fazer oração para Deus, só podia se colocar diante do rei. E aí eles foram lá com essa ideia, com essa lei, né, diante do rei. E aí o rei, ele aceitou. Ele falou assim: interessante, né? Todos os pedidos têm que ser feito ao rei, não pode ser feito a Deus. E na hora, o rei nem lembrou que Daniel orava a Deus, ele nem lembrou disso. E acabou aceitando aqui o rei, ó, aceitando lá aquele pedido daqueles homens, né? Quanto ao rei. Mas na verdade, tudo isso era uma cilada, era para pegar Daniel. E aí, Daniel, orando ao Senhor. Esse horário aqui devia ser de manhã. Olha como tá bonito o céu. Dá para ver? Aí, ó, deixa eu colocar mais perto. Daniel orando ao Senhor, pedindo, né, que Deus abençoasse sua província, abençoasse aquele reino, abençoasse o rei, enfim. Daniel, ele era muito temente a Deus, né? Eu já falei isso no comecinho, né? E ele orava bastante, né? Orava de manhã, orava à tarde, orava à noite, sempre pedindo a Deus para que Deus abençoasse, né, os homens, né? Abençoasse aquele povo. E aí aqueles homens, claro, ficaram de olho em Daniel e foram denunciar o Daniel para o rei. E aí, nesse decreto dizia assim, nessa lei, que quem desobedecesse essa lei,
que as leis elas precisam ser cumpridas, né? Quem desobedece à lei tem uma consequência, e a consequência desse não cumprimento dessa lei que eles inventaram era ser lançado numa cova cheio de leões. Olha só, aqui tem um leão, mas não era só um não, tinham vários leões lá nessa cova. E aí o que aconteceu? O rei teve que cumprir aquilo que ele tinha prometido, né? Ele falou que tudo bem, que essa lei podia entrar em vigor, e agora ele ia ter que jogar Daniel na cova dos leões. E ele vai lá e os soldados lá do rei jogam Daniel lá dentro da cova dos leões. E agora? Daniel está perdido. Foi lançado numa cova cheia de leões. Imagina, os leões eles são bravos, né? Eles são carnívoros. O que será que aconteceu com Daniel? E aí Daniel, dentro lá da cova dos leões, o que vocês acham que ele fez? Quem disse? Ele orou muito bem. Daniel orou ao Senhor e pediu que guardasse ele. E sabe o que aconteceu? Os leõezinhos ficaram praticamente amigos do Daniel. Eles não fizeram nada com Daniel. Mas o rei não sabia, né? E o rei ficou a noite toda agoniado. Ai, o que será que aconteceu com Daniel? Daniel, né? Vou pedir que Deus guarde Daniel. E assim ele fez. E o rei gostava tanto dele que então na manhã seguinte ele foi procurar por ele e encontrou Daniel são e salvo. Olha só. Olha o rei aqui, ó. Deixa eu mostrar mais perto. O rei olhando lá que Deus protegeu a vida de Daniel e o salvou. Então, e Deus, né, protegeu a vida de Daniel. Gostaram da história de hoje? Eu gostei bastante. Então, o que nós podemos tirar dessa linda história de Daniel? Que a gente precisa orar. Que você, como criança, pode orar de manhã, de tarde, à noite, na escola, né? Agora a gente está nesse período de estudo em casa, mas você pode orar, você pode pedir ao Senhor o tempo todo. Hoje a gente não tem uma lei que nos proíbe, pelo contrário, nós temos liberdade para orar, para pedir ao Senhor. Então eu quero convidar você para a gente orar agora, nesse momento, amém? Ora comigo? Então repete, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Senhor, proteja a minha vida de qualquer situação ruim, assim como foi com Daniel. Senhor, me ajude a orar o tempo todo. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.